Então o ar passa pela corda vocal. A corda vocal tá aqui, é que nem a bexiga. Você não faz com a bexiga assim, não fica aquele barulhinho? Sim, Então sim. a corda tem que estar juntinha. Então às vezes você tá com... E esse momento que o ar passa pela corda vocal é que ele se transforma em som. Esse processo é chamado de fonação. Certo. Fonação é transformar o ar em som. E às vezes a tua fonação está soprosa, então você está fazendo se a corda vocal não fecha o suficiente, escapa ar. Certo. Ou você faz você bate muito a corda vocal, que é um golpe glotal. Isso aqui é o ataque, né? Certo. Então você pode estar problema de hiper ou hipofunção muscular aqui nessa região. Aqui é dentro da laringe, tá bom? Tá, beleza. E aí, depois que se transforma em som, ele entra em contato com a boca, com o nariz, com a faringe, toda essa região aqui que você tem essas cavidades ósseas. E aí esse som ele é transformado. E essa transformação do som é exatamente o processo de ressonância. Ressonância é isso. É o processo de transformação. Da mesma maneira que eu toco a corda do violão e ele vibra lá dentro, Certo. a caixa do violão é como se fosse a nossa cabeça. Entendi. Quer ver uma coisa interessante? A tua voz, a voz que você ouve, que a gente ouve de você e da maioria das pessoas, é principalmente a cabeça. O corpo tem pouca interferência para o som final, vamos dizer assim, uma coisa de acústica. Certo. A pessoa fala, não, mas o cantor tem uma caixa grande, ele é gordo, então, mas na verdade, você pega o Pavarotti, por exemplo, pegava, né, ele tinha um corpo grande, mas a cabeça dele é grande. Tá, Então a voz mais forte, né? Entendi. Então entendi. isso é... Então isso a gente estuda depois, mas o fato é que o som é transformado. E aqui você pode ter problemas. Por exemplo, você tem a boca e tem o nariz, né? E às vezes você tem sons que são aqui frontais. Por exemplo, você fala produz esse som. Produz esse som. Agora tapa o nariz, ó. Você vê que não tem tanta interferência. Certo. Agora faz tapa o nariz. Você não consegue produzir. Por que você não consegue produzir? Porque o som é no nariz. Entendi. E aí o que acontece? Esse som do ar ele é mais oral. Agora tem gente que põe ele no nariz. Esse som é chamado de hipernasal. Entendi. Hiper quando tem muito nasal, assim, a pessoa fala meio Ronaldo, assim. Entendi. Ou se eu tirar totalmente o som do nariz, ele fica falando assim, ó. Hipotasal, meio Gisele Bündchen fala pouco assim, o Marco Luque fala pouco assim, o Luciano Huck, o Gugu Liberato fala pouco assim. Ou quando a gente tá com o nariz entupido também, então, né? Você vê que as pessoas falam errado. As pessoas falam, quando você tá com o nariz entupido, falam que você tá com a voz anasalada. E é o contrário. É o contrário, você tá sem o nasal, porque tá entupido o seu nariz, a ressonância não vibra aqui. Entendi. Então a gente tem que ajustar a tua ressonância para o seu som ficar bonito. Certo. E você pode estar tendo algum problema de hiper ou hipofunção. Depois que acontece isso, você mexe lábio, língua para produzir as palavras. Tá. Então você põe aqui. Então você chama isso de articulação. Tá bom? Certo. Então assim, problema de técnica, ou é respiração, ou é fonação, ressonância ou articulação. A gente tem que trabalhar. Tá, num desses Esse começo, a hora que o ar passa aqui pela corda vocal, que é a respiração e a fonação, é chamado de fonte. Isso eu gosto do fonoaudiólogo. Chamo isso de fonte, que é onde nasce o som. Aqui é onde a voz fica rouca, a rouquidão é aqui na fonte, certo. A nota ela é produzida na fonte, a aspereza na voz é produzida aqui, a soprosidade, o drive pode ser produzido aqui também. Certo. E aqui, quando o ar passa para cá, ele é transformado, né? Pelo lábio, pela língua e pelas caixas de ressonância. Tá, entendi. Porque você abre a boca, fecha a boca, é do palato, mexe a língua. Todo esse movimento que você faz, você muda o som. Aí tem mais a ver com a timbragem. Isso é chamado de filtro. Olha que termo bacana. Então você tem que trabalhar fonte e filtro. No começo da técnica, a gente mexe aqui. Porque não dá para mexer com o filtro se você não tiver bem aqui com a fonte, né? Sim. O carro precisa estar bem consertado aqui. Tá? Certo. Bom, o outro aspecto é o seguinte, o que é básico aqui. Dentro da laringe eu tenho músculos que se mexem. Então você tem vários músculos. Você tem a corda, que a gente chama de TA. Você tem músculos que são aqui do lado, que são chamados de CT, cricotiroides. Você tem músculos que são AA,
os aritenoides, você tem os músculos cricotiroides posteriores, estão aqui atrás. Em suma, tem músculo que ajuda a corda a fechar, que é adutores, a abrir, abdutores, Olha, que barato. e tensores, a esticar. Certo. E é esse jogo de quem empurra, quem puxa, é que faz você produzir as notas com facilidade ou não. Entendi. Então esses músculos de dentro da laringe a gente chama de intrínsecos, de dentro. Sim. E você tem músculos que estão fora, que são chamados de externos, músculos externos ou extrínsecos. Que você faz o quê? Você puxa a laringe para cima ou para baixo. Quer ver? Põe a mão aqui, ó. Engole. Tá vendo que você puxou a laringe para cima? Pra cima, né? Agora boceja, ó. Tá vendo que você puxou para baixo? Uhum. Então, você tem músculo que usa para puxar para cima e para baixo. Aí adivinha o que acontece quando você está cantando e quer cantar uma nota mais aguda ou mais forte. O músculo. Você pega esse mesmo músculo que puxa para cima. E isso é ruim para a voz. Certo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em exercício para você cantar mais tranquilo é não ficar puxando a laringe violentamente para cima ou para baixo. Por quê? Porque você atrapalha tudo isso aqui. Por exemplo, se eu tiver com a laringe muito baixa, eu não consigo articular direito. Certo. Se eu tiver com ela muito em cima, assim, a ressonância fica meio apertada. Se eu cantar assim, eu fico meio a voz apertada, né? Certo. Então não é positivo também, tá? Então você... ou seja, manter a laringe estável faz com que esses processos todos se regulem. Então os primeiros exercícios que você faz são exatamente para aliviar essa musculatura que atrapalha a tua voz. E você tem que conseguir cantar, então assim, a gente tem que escolher músicas em que você tenha chatons e músicas que você tenha menos possibilidade de ficar com a voz muito cansada, vamos dizer assim, Certo. por causa desse esforço decorrente. Na verdade, entra numa outra coisa importante que eu já vou te dar uma palhinha aqui, que é o que é cantar bem. Então cantar bem, você tem um lado técnico do cantar bem, que é cantar bem é dominar esses músculos, dominar a voz, cantar sem fazer muito esforço, respirando de uma maneira sossegada, desenvolvendo um timbre gostoso que as pessoas gostem de ouvir. Ou seja, você consegue perceber, a nossa voz se assemelha muito com um instrumento de sopro, né? Porque você pega um cara para tocar um instrumento de sopro que não sabe tocar, ele vai fazer... Não sai o som, né? Sim. Mas não significa que o instrumento não é bom. Certo. É o cara que não sabe tocar. Uhum. Então, imagina que você é um instrumento assim, e muitas vezes você não está sabendo como tirar o som do seu instrumento. Entendi. Então tem que ajudar você a tirar esse som. E é uma coisa tão individual, né? Porque é o som que cada um tem. Entendi. Então é uma coisa. Então nós, como eu e você, temos que analisar como se fosse cientista, botar sua voz na palma da mão, olhar ela, falar, independente do que você gosta, de como você acha que a sua voz deve ser, falar, olha, sua voz é boa para isso, tem graves aqui, tem reforço de harmônicos, vou explicar essas questões acústicas e tal. Então, como que é o teu jeito de cantar? Seria essa posição. Bom, existe o lado bem, o lado da musicalidade. Então, por exemplo, cantar bem, o cara pode cantar bem um samba e não conseguir cantar um rock, porque o samba tem uma linguagem específica. Sim. Se você é um ator, falar português não te garante que você imite um nordestino, por exemplo. Entendi. Ou seja, falar português não significa que o cara consiga imitar um português de Portugal. Entendi. Porque o português de Portugal tem uma característica, fala com um empolado em algumas vezes, então tem um sotaque. Então é isso que acontece, cada música, o samba tem o seu sotaque, que Sim. tem a ver com rítmica, com o uso das escalas, com o jeito de falar. Então é muito relativo cantar bem, estilístico. Então a gente tem que achar músicas que tenham mais a ver com a linguagem que você já conhece. Entendi. Então se você está acostumado a cantar uma coisa, tentar achar alguma coisa assim. Deixa eu só dar um pause aqui. Pausa aí.